Olá, meus amigos e minhas amigas. Com a aproximação do dia 9 de maio, chamado de Dia da Vitória em Moscou, a Ucrânia acredita que os russos irão fazer uma grande demonstração de força. Mas parece que eles não querem esperar. Hoje, a Ucrânia foi novamente alvo de intensos ataques com mísseis e drones por parte da Rússia. Foram quase uma dúzia de instalações de energia atingidas, causando grandes estragos em 3 usinas termoelétricas da era soviética e deixando várias regiões sem luz. A situação é crítica. Segundo informações de Kiev, a Força Aérea Ucraniana conseguiu derrubar 39 dos 55 mísseis e 20 dos 21 drones que participaram do ataque. O ministro da Energia da Ucrânia, German Galushchenko, expressou sua frustração em postagem no Telegram dizendo: "Mais um ataque massivo à nossa indústria de energia. Infelizmente temos feridos, 2 na região de Kiev e 1 na região de Kirovohrad." Galushchenko falou que as instalações de geração e transmissão de energia em regiões como Poltava, Kirovohrad, Zaporizhia, Lviv, Ivano-Frankivsk e Vinnytsia foram alvos desses ataques. Segundo ele, cerca de 350 socorristas estão trabalhando sem parar para minimizar os danos. Eles estão lidando com estragos em instalações de energia, 30 casas, veículos de transporte público, carros e até uma estação de bombeiros. A Operadora Nacional de Energia da Ucrânia, a Ukrenergo, disse que foi forçada a cortar o fornecimento de eletricidade em 9 regiões e alertou que pode precisar expandir esses cortes durante os horários de pico. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aproveitou um discurso online para marcar o Dia da Vitória na Europa e criticou a resposta do Ocidente à Rússia. Ele reclamou da falta de ação mais enérgica para cortar as receitas energéticas russas e condenou os países que participaram da posse de Vladimir Putin para um 5º mandato. Veja só o que disse Zelensky. "Todos sabem como lutar contra o Na... Quando a humanidade se une, enfrenta Ri... em vez de comprar seu petróleo e ir à sua posse." Apesar da preocupação dos próprios aliados ocidentais, a Ucrânia tem intensificado os ataques com drones a refinarias russas, tentando encontrar um ponto de pressão contra o Kremlin, que continua avançando lentamente na região leste de Donbass. Segundo um oficial da OTAN, esses ataques ucranianos podem ter interrompido mais de 15% da capacidade de refino de petróleo da Rússia. As autoridades não revelaram todas as instalações atingidas, mantendo uma política de segredo de guerra para evitar que a Rússia use essa informação em novos ataques. Mas sabemos que na região de Lviv um depósito de gás natural foi atacado e na região central de Poltava uma instalação de infraestrutura energética foi atingida por um drone causando incêndio. Bom, e ao menos a partir das informações de Moscou, o avanço segue na parte oriental da Ucrânia. Segundo ele, suas tropas avançaram no leste da Ucrânia, conquistando vilarejos em 2 regiões. Na versão de Moscou sobre os bombardeios de hoje, o Ministério da Defesa russo detalhou que usaram armas de alta precisão lançadas de navios e aeronaves, além de sistemas de mísseis hipersônicos Kinzhal e drones para atacar instalações de energia e complexo militar industrial ucraniano. Ainda segundo o Ministério, essas ações diminuíram a capacidade da Ucrânia de produzir equipamentos militares e de transportar armas e suprimentos fornecidos pelo Ocidente para a linha de frente. Eles disseram que esses ataques foram em retaliação aos esforços ucranianos para danificar instalações de energia russas. Ao longo da linha de frente, de mais de 1.000 quilômetros, as forças russas afirmam ter avançado em várias áreas, assumindo o controle do vilarejo de Kislivka, na região de Kharkiv, e da aldeia de Novokalinov, na região de Donetsk. No entanto, ainda não há confirmação ucraniana ou verificação independente sobre esses avanços. Bom, gente, no campo das relações exteriores, os embates não param e os posicionamentos vêm de diferentes setores dos governos, tanto russos quanto europeus. Dessa vez foi a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, que nesta quarta-feira se manifestou sobre as acusações feitas à Rússia. Veja o que ela disse. "As alegações britânicas de que a Rússia estaria envolvida em um ataque incendiário no Reino Unido são absurdas e fazem parte de uma guerra de informação contra Moscou." Zakharova classificou as acusações como provocativas e afirmou que a Rússia nunca realizou ataques de sabotagem contra alvos civis. Vocês devem lembrar do caso, né? Ela se referia a um caso no qual o Reino Unido, no mês passado, acusou um homem de atividades hostis para beneficiar a Rússia, como recrutar pessoas para um ataque incendiário contra uma propriedade comercial vinculada à Ucrânia em Londres. O secretário de Relações Exteriores, David Cameron, expressou profunda preocupação com as alegações e convocou o embaixador russo para discutir a atividade maligna orquestrada pela Rússia no solo britânico. Durante sua coletiva de imprensa semanal, Zakharova disse o seguinte:
Consideramos essas afirmações provocativas como o mais recente capítulo da guerra de informação que Downing Street lançou contra o nosso país. Essas tentativas são patéticas. As acusações são absurdas e sem fundamento. Ela ainda pediu que o Reino Unido interrompesse aquilo que ela chamou de histeria anti-Rússia. As relações entre Moscou e Londres já estavam bastante tensas antes mesmo da guerra na Ucrânia e pioraram à medida que o Reino Unido se destacou no fornecimento de armas para a Ucrânia e na imposição de sanções contra a Rússia. Mas não é só o Reino Unido que tem queixas contra Moscou. A Polônia também alega ter sido alvo de ataques cibernéticos nessa semana por um grupo ligado à Rússia. Essas informações foram dadas pelo Instituto Nacional de Pesquisa, o NASC, uma organização estatal. A declaração veio depois que vários membros da OTAN denunciaram ataques cibernéticos da Rússia, com o Ministério das Relações Exteriores da Polônia afirmando que o país já havia sido alvo anteriormente. Segundo o NASC, o grupo APT-28, associado aos serviços de inteligência russos, distribuiu um malware direcionado a instituições do governo polonês. Indicadores técnicos e semelhanças com ataques anteriores ajudaram a identificar o grupo, que estaria ligado à Diretoria de Inteligência do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, o GRU. O NASC recomendou que os administradores da rede verificassem se seus funcionários foram alvos. A embaixada russa em Varsóvia não respondeu a pedidos de comentários e Moscou não se pronunciou imediatamente. Em meio a acusações alemãs de que a Rússia realizou ataques cibernéticos contra suas empresas de defesa e aeroespaciais e o partido no poder, Moscou acusou Berlim de espalhar mitos infundados sobre hackers russos para intensificar as tensões. E as tensões só aumentam. Segundo o secretário do Interior, James Cleverly, o Reino Unido expulsará um oficial de inteligência militar russo não declarado e fechará várias instalações diplomáticas russas. Cleverly, que tem uma função equivalente à de ministro do Interior, falou o seguinte: "Hoje, em conjunto com o secretário de Relações Exteriores, estou anunciando um pacote de medidas para deixar claro para a Rússia que não toleraremos tais escaladas aparentes. Posso informar a Casa que expulsaremos o adido de defesa russo, que é um oficial de inteligência militar não declarado. Também removeremos o status de instalações diplomáticas de várias propriedades de propriedade russa no Reino Unido, que acreditamos terem sido usadas para fins de inteligência." Mas não é só isso. O Reino Unido também está impondo novas restrições aos vistos diplomáticos russos, incluindo um limite no tempo que os diplomatas russos podem permanecer no país. Cleverly ressaltou que a ação segue um padrão de atividade maligna da Rússia em toda a Grã-Bretanha e Europa. Segundo informado à imprensa, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que responderá de maneira apropriada às medidas tomadas por Londres. Ainda nesse embate Rússia-Ocidente, Moscou afirmou nesta quarta-feira que o conflito na Ucrânia terminaria em apenas 2 semanas se o Ocidente interrompesse os envios de armas para Kiev. Interessante que essa declaração acaba reforçando as falas de Josep Borrell, chefe de política externa da União Europeia. Não sei se vocês lembram, mas Borrell comentou no início do mês que a sobrevivência da Ucrânia dependia do apoio do Ocidente e que, se o fornecimento de armas ocidentais parasse, a guerra acabaria em poucas semanas. A diferença entre as duas falas é que, diferente de Moscou, Josep Borrell não gostaria de ver o fim do conflito dessa forma. Para o Ministério das Relações Exteriores, é o Ocidente que está escalando as tensões. Perguntada sobre como diminuir as tensões entre a Rússia e o Ocidente, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse que o Ocidente intensificou a retórica contra o país. E o que é necessário para desescalar? Borrell já disse. Se você parar de fornecer armas para Kiev, tudo vai acabar em 2 semanas. Essa é a forma para desescalar. Bom, gente, vamos dar um pulinho na Ásia? Hoje, a Corte de Apelação de Hong Kong decidiu que o governo pode proibir o hino de protesto Glory to Hong Kong. E isso vai contra uma decisão anterior que rejeitava a proibição para não prejudicar a liberdade de expressão. Os críticos estão dizendo que isso é mais um sinal de que os direitos individuais e o Estado de Direito estão sofrendo sob a repressão de Pequim, que já prendeu muitos opositores e fechou veículos de imprensa liberais. Segundo essa ala, isso pode afetar a liberdade na internet, atingindo grandes empresas de tecnologia. Os juízes Jeremy Pong, Karari Chu e Antia Pang explicaram que a música foi criada para ser uma arma. Segundo eles, nas mãos daqueles que querem incitar a secessão e sedição, a canção pode inflamar sentimentos contra o governo. Eles também disseram que a proibição é necessária para convencer as plataformas digitais a retirar vídeos problemáticos. As empresas de internet não participaram do processo, mas já deixaram claro que vão acatar a ordem judicial se ela for dada.
Jin Liang, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, comentou em uma coletiva de imprensa que proibir a disseminação dessa música é um passo legítimo e necessário para garantir a segurança nacional. O secretário de Justiça de Hong Kong disse que o governo vai conversar com os provedores de serviço de internet para pedir que retirem os conteúdos conforme a ordem do tribunal. Hong Kong, que já teve mais autonomia desde que voltou ao domínio chinês em 1997, agora está enfrentando medidas mais rigorosas sobre a política de um país, dois sistemas. E isso, é claro, está dentro da lógica do One China Policy. A música Glory to Hong Kong, escrita durante os protestos pró-democracia de 2019, virou o hino não oficial da cidade, mas a decisão judicial tem como alvo quem compartilha a música para incentivar a secessão ou insultar o hino nacional oficial. Os juízes disseram que permitirão exceções para atividades acadêmicas e jornalísticas. O governo recorreu depois que o juiz Anthony Chan, do Tribunal Superior, negou a proibição, preocupado que pudesse prejudicar a liberdade de expressão. A proibição foi solicitada porque a música foi tocada por engano em eventos esportivos internacionais no lugar do hino oficial da China. O Google disse que está analisando a decisão da corte, mas já tinha afirmado que não mudaria os resultados de busca para colocar o hino da China no lugar do Glory to Hong Kong. O grupo musical responsável pela música ainda não comentou a decisão. As escolas de Hong Kong proibiram a música desde que a China implantou a Lei de Segurança Nacional em 2020. Em março, as autoridades locais aprovaram novas regras que, segundo alguns governos estrangeiros, enfraquecem ainda mais os direitos e a liberdade de expressão. Mas Pequim rejeita essas críticas, afirmando que as leis de segurança trouxeram estabilidade. Atravessando o Mediterrâneo, na semana passada, o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, suspendeu o envio de armas para Israel. Isso foi uma forma de se opor às aparentes intenções das forças israelenses de invadir a cidade de Rafah, no sul de Gaza. Quem falou sobre isso foi um alto funcionário da administração. Biden está tentando evitar um ataque em grande escala dos israelenses contra Rafah, onde centenas de milhares de palestinos buscaram refúgio por causa dos conflitos em outras partes da faixa de Gaza. Agências de notícias como a AFP, Reuters e a Associated Press citaram autoridades dos Estados Unidos que preferiram não se identificar, dizendo que Washington começou a revisar cuidadosamente as transferências propostas de certas armas para Israel que poderiam ser usadas em Rafah. Isso começou em abril, quando Israel parecia que estava prestes a decidir sobre o ataque. Como resultado dessa revisão, pausamos o envio de armas na semana passada. Esse envio incluía 1.800 bombas de 2.000 libras, 907 quilos, e 1.700 bombas de 500 libras, 227 quilos. Esse mesmo oficial também disse que estão especialmente preocupados com o uso das bombas de 2.000 libras em áreas urbanas densas, como vimos em outras partes de Gaza. Ainda não decidimos como proceder com esse envio. Ainda segundo 4 fontes, os envios que foram adiados por pelo menos 2 semanas envolvem munições conjuntas de ataque direto, as JDAMs, fabricadas pela Boeing. Essas JDAMs colocam sistemas de orientação de precisão em bombas, além de bombas de pequeno diâmetro. O Wall Street Journal também citou autoridades não identificadas dizendo que os Estados Unidos atrasaram o envio de cerca de 6.500 JDAMs. Esse atraso acontece no momento em que Washington está pressionando publicamente Israel a adiar a ofensiva planejada em Rafah até que sejam tomadas medidas para evitar baixas civis. Mas, como temos visto, parece que o governo do primeiro-ministro Netanyahu não está se importando muito com a opinião de ninguém, e isso inclui a opinião de Biden. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.